Estou começando aqui 11h10, precisava de mais tempo, e nós queríamos também que houvesse perguntas, respostas, e é quase meio-dia, acho que esse almoço tem que sair uma no mínimo, porque senão não tem jeito, uma no mínimo. 11h10 a gente tem um tempo maior. Quero falar com os irmãos com calma e trazer para os irmãos o peso todo dessa palavra. E quero começar falando sobre essas questões todas que nós já tratamos e falar sobre o pecado. Eu sei que os irmãos sabem que eu estou muito envolvido no Brasil, até no exterior, com muitos pastores, líderes, né? E Deus tem nos levado a cuidar de muitas situações pelo país e até em outros países também, né? E essas situações eu vejo que tem trazido uma batalha muito grande. Eu digo até para os irmãos assim, interiormente falando, eu tenho chorado, gemido por algumas coisas, porque são maridos, esposas, filhos, envolve a família e envolve muita dor. E envolve também escândalos, né, contra a igreja. E essas coisas têm trazido um enfraquecimento muito grande na igreja, muita vergonha e muita dor. Quando eu orava sobre isso, o que foi o peso assim, inicial que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos? E isso eu quero pedir assim, em nome de Jesus, rogar aos irmãos que entendam isso. Irmãos, o pecado, ele traz consequências terríveis para a nossa vida. Nós estamos aqui, e eu diria assim, tudo que nós estamos fazendo é para adorar a Deus, nasci para adorar a Deus e para combater o pecado. Porque o pecado é uma desgraça. Eu louvo muito a Deus de caminhar para os meus 45 anos de casado, agora em fevereiro, e não ter passado por qualquer situação moral. Sou um necessitado de Deus. Batalhei com muitas coisas ao longo da minha vida. Vou completar 69 anos agora, 10 de dezembro. E Deus tem me dado integridade, fidelidade ao Senhor, à esposa. E quando eu digo isso, eu também quero falar com compaixão por aqueles que pecaram, por aqueles que falharam com suas esposas, com seus filhos. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é que o pecado destrói, o pecado mata sonhos, planos, estraga o homem, a mulher, os filhos, uma geração. Entristece o Espírito Santo de Deus, traz uma série de consequências para a nossa vida. E a gente tem que atentar muito para a palavra que diz, lá em 1 João, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Se você tem experimentado o pecado, eu te peço assim, experimenta a santificação. E você vai verificar que algo extremamente maior, e um momento de satisfação pode te destruir. A vida demora muito para ser construída, mas pode ser destruída em qualquer minuto de desatenção. É por isso que a palavra fala sobre a santificação, sobre a vigilância, sobre o fugir da tentação. Tem muitas coisas que a gente tem que enfrentar, mas tem muitas coisas que a gente tem que correr. Eu já tive que correr de algumas situações que eu entendi que era cilada. Chamar a Sânia, cuida dessa mulher, isso é cilada. Eu não quero. Dá um tempo para a esposa dizer assim, conta para o seu marido. Se você não contar, eu vou sentar com ele e com você. Então nós temos que ser muito firmes e ter autoridade espiritual para dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui com a graça de Deus. E às vezes eu penso assim, se vivendo em santidade já passo por tantas coisas, ai de mim se tivesse pecado.
porque tem pessoas que passam por situações, né? E eu já disse sobre o perdão da misericórdia de Deus, mas o pecado, algumas pessoas não perdoam, no sentido de que sentar com aquela pessoa e lembrar do passado dele. A gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais na frente, mas é muito triste porque tem gente que vai te avaliar por alguma coisa que você fez, quando Deus não nos avalia. Ainda que temos vivido essa vida que estou colocando aqui diante de Deus e dos irmãos com essa constância, eu quero dizer aos irmãos que a batalha é muito grande, porque a gente lida com homens, e lidar com homens significa estar exposto a uma série de coisas, ingratidões, muitas delas, e a gente tem que pedir ao Senhor que nos ajude nessas coisas todas. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai projetar vários versículos aqui para os irmãos, são muitos versículos, os irmãos têm que acompanhar muito rapidinho pelo tempo, e a gente quer colocar esses versículos todos, e os irmãos, eu quero com a graça de Deus conseguir trazer tudo que está no coração de Deus, e dizer para os irmãos que o pecado também, ele traz muita confusão para a igreja. Se nós não tivéssemos tantas situações de pecado, nós teríamos muito menos reunião. Eu passo boa parte da minha vida em reunião. Algumas de 7 horas, de 10 horas, o dia todo, madrugada. E eu fico pensando no pecador, porque eu devia estar na rua. Eu estou cuidando de irmãos que pecaram contra Deus. O pecado é um instrumento do diabo mesmo para nos tirar daquilo que a gente tem que fazer. Mas como igreja, a gente precisa se posicionar, porque eu não sei se os irmãos notaram, a gente vai falar também mais sobre isso, mas teve um tempo que nós fomos muito extremados com relação à questão de pecado. E a gente, de fato, colheu muito bom resultado. Mas também colhemos resultados muito difíceis, de pessoas que ficaram muito machucadas. Mas como igreja, é o nosso dever trazer essas coisas, porque a igreja, isso é fundamento, irmãos. E os irmãos vão ver, porque nós vamos trabalhar muito o livro de Tito, né? E no livro de Tito, que nós vamos ver vários versículos, vai nos mostrar que Paulo deixou Tito em Creta, para que Creta começasse ali um trabalho da igreja, na Grécia. Então, a disciplina tem tudo a ver com o trabalho da igreja. Não adianta pensar em igreja sem disciplina, sem ordem, porque a igreja tem que ter essa conduta à luz da palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7, é o primeiro versículo, mas nós vamos ver vários versículos. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós deve ser recebida ali, né? Não sei se copiou direitinho, ou que recebeu do Senhor. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não ouvemos desordenadamente. Está aberta minha Bíblia aqui. Eu tenho que correr. Depois os irmãos pegam o texto. Se eu fico aqui atrapalha, André? Se eu ando aqui, não. Então, a gente tem que notar todos os irmãos que andam desordenadamente e não segundo a palavra, não segundo aquilo que Deus nos ensinou. Aquele que recebeu a Cristo tem que andar nele. Essa é a vontade de Deus em todo o tempo. Tem um versículo em Romanos também, no capítulo 16, versículos 16 e o versículo 17, ou 17, 18, né?
rogo aos irmãos que notei os que promovem dissensões e escândalos. Tem irmão que separa irmão entre a igreja? Tem. E esses irmãos, eles estão promovendo dissensão entre os irmãos. Qualquer situação que divide um irmão do outro é dissensão. E Deus não se agrada disso, porque a gente aprendeu uma doutrina, e a Bíblia diz assim: desviai-vos deles. Esses comentários que alguns fazem, né? A gente se sente muito na liberdade, e nessa semana, na cidade que eu estava, eu fiz um comentário sobre isso, porque somos livres, temos o direito, então, de ficarmos com algumas conversas a respeito de um irmão. É o meu dever tratar situações, mas não propriamente usar aquela situação daquele irmão, daquela irmã para fazer chacota ou fofoca, etc., porque isso é pecado. Se Deus me colocou numa posição, e nós vamos ler um versículo sobre isso, de julgar algumas situações à luz da palavra, à luz da palavra, então eu tenho que lidar com isso com responsabilidade e não com desdém. Então a palavra diz que nós temos que desviar desses que de alguma forma está dividindo os irmãos, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, vamos identificar esses irmãos que chegam para fazer comentários, críticas, julgamentos e situações que não edificam a igreja. Irmãos, nós temos que agir exatamente assim. A gente vai ver depois Mateus 18, quando a palavra fala que se teu irmão pecar, você só, se ele te ouvir, ganha seu irmão, se não ouvir, leva a testemunho, se não ouvir, leva à igreja. Mateus também vai dizer que se nós soubermos que algum irmão tem alguma coisa contra nós, vai a ele. Então toda essa conversa que nós temos uns contra os outros tem que ser cessada, porque a Bíblia ela ensina sobre como praticar a santidade, a comunhão, a justiça, a pureza entre os irmãos. Então, se não está sendo vivido dentro do que a palavra nos ensina, é pecado. E a palavra mostra que Deus sempre disciplinou o seu povo, desde Adão. Deus disciplinou Adão, Deus disciplinou Caim, Deus disciplinou a nação, a geração de Noé, Deus disciplinou o pessoal lá da Torre de Babel, Sodoma, Gomorra, os irmãos de José do Egito. O tempo todo, Jacó, Ananias, Safira, sempre Deus foi um Deus de disciplina. As coisas com Deus não andaram assim, soltas, né? E alguns pecados, claro, eles são, por exemplo, o adultério. Quem está cometendo pecado de adultério está pecando contra o corpo. Essa situação, o pecado sempre é contra o corpo, porque quando o membro do corpo adoece, todos adoecem com ele. Mas tem algumas situações, por exemplo, a prostituição, a fornicação. Alguém pode, então, de repente, se engravidar. Alguém pode ter AIDS. E tantas outras consequências, outras doenças venéreas, né? Consequências do pecado. E é também importante lembrar que tem gente que só confessa porque a barriga vai crescer. Então, é um tipo de situação que não é bem uma confissão, é porque nem Deus sabe. Ou então, uma situação, o que rouba foi para a prisão, vai ser descoberto, que roubou está na prisão. Quando a gente lê lá, 2 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até 19, que a palavra
vai falar sobre nenhum de nós. Que bom, esse versículo eu vou ler, 2 Pedro, no capítulo 4, versículos 12, quero ler só o versículo 15, quando diz a palavra assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outros. Mas se sofrer corrupção, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, qualquer outro tipo de sofrimento, a palavra nos mostra, é como cristão. Vai dizer Paulo aos Colossenses que agora, em 24, nos resta sofrer essas dores do Evangelho para que Cristo ele seja formado pela igreja. Então, sobre isso nós podemos passar sofrimento, dor, mas a gente não tem que cometer esse tipo de pecado, adultério, homossexualismo, roubo, etc., já coloquei, mas tem situações que também expõem a igreja. Eu fui tratar uma situação também com o irmão, por problemas sérios financeiros. Tenha cuidado quando você entrar em situações de dívida, ore, peça a Deus sinal, confirma. Eu sei que vivemos num país difícil, nesse sentido, muita instabilidade, mas tem pessoas que têm problema financeiro. Eu tratava um casal que a esposa disse assim: tenta ficar bem acordado. Ela ajuda o seu irmão aí que está dando uma cochiladinha, é por perto do meio-dia, muito calor, mas é uma palavra muito importante, não relaxa na cadeira não, pode ficar em pé, porque é importante. Mas a esposa, ela estava muito decepcionada, porque o marido não pagava energia, não pagava água, etc. Então, quer dizer, não cumpriu o papel como marido. Isso não pagar contas é uma coisa séria diante de Deus. Nós somos os provedores da nossa casa. E é dever nosso controlar as finanças e não temos nenhuma situação de vergonha e de escândalo. E tem muita gente que é preguiçosa, o que é pecado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, A gente vai ver que o Senhor não poupa, mas serve ao seu ventre. Então, a gente vai ver versículos pesados, A impontualidade é um pecado, a fofoca é um pecado. E quando eu estava orando hoje pela manhã, Deus também me falou sobre a difamação. Difamar é pecado, também está na Bíblia, essa questão da gente difamar o irmão. E hoje eu também orava sobre isso. Tomara que nessa palavra, Deus também nos leve à confissão do pecado. Porque é muito importante, irmãos, que a confissão seja voluntária e imediata. A gente vai ver versículos que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, Zacarias 4:6, está escrito isso. Mas é muito importante que a gente tenha uma posição de confessar. Faz um bem pedir perdão a Deus, faz um bem abrir o nosso coração, faz um bem a gente ser transparente. Amém? Creio que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre em que grupo nós podemos ser transparentes. Não precisa ser esse grupo grande. Antigamente a gente tinha um desequilíbrio nessa área. Eu digo até que pode ser tremendo alguém chegar aqui e confessar o pecado, mas nós já fomos precipitados nisso, ou também incentivamos os irmãos a fazer isso precipitadamente. Por isso que nós estamos corrigindo o assunto disciplina na igreja. Preste atenção, quando a confissão for tardia, isso pode te trazer consequências, porque o pecado oculto pode trazer muitas consequências. A confissão tardiamente,
ela pode significar algo que eu tive que ajudar muito uns irmãos numa certa cidade. Agora, nesses últimos dias, um irmão, principalmente, porque ele guardou situações de pecado oculta por 12 anos e fez um estrago na vida dele. Um estrago muito grande. Depois, é claro que quem não confessa e deixa, porque só quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas, Provérbio 28, mas aquele que encobre a transgressão jamais prosperará. Nós temos que lidar com a palavra, é só com a palavra, e jamais prosperará. E uma coisa preocupante são os irmãos que são descobertos em pecados. Isso é a situação pior, como essa situação que tratei. Eu tenho que fazer várias situações assim, mas nessa última semana foi tudo sobre isso, porque o próprio filho descobriu nas conversas do WhatsApp que vão para o computador. E então os dois filhos chamaram o pai e disseram: pai, o que é esse negócio aqui? E o pai não teve saída, e louvado seja o Senhor porque não teve saída, e confessou uma bagaceira de coisas, uma meleca de coisas, uma situação extremamente terrível, do quanto ele se lambuzou do pecado, o quanto entristeceu o Espírito Santo, o quanto que ele vai ter que voltar lá atrás para resolver coisas pendentes, e situações que eu digo para os irmãos, são de tal gravidade que eu não sei se o ministério desse é recuperado. Eu creio na recuperação, eu creio na reconciliação, eu creio na restauração, mas quando você percebe, alguém disse aqui nessa última palavra, Evandro, creio, aí você quer ouvir as coisas, esse irmão quase que era um ponto assim de muitas coisas, e eu pensei, mas como que esse irmão, com tantas irmãs, se ofereceram dessa maneira? Então, tem alguma coisa errada com ele, porque para chegar no ponto que chegou, é complicado, porque as pessoas são complicadas, querem, na realidade, colocar o outro em cilada, é o diabo que faz isso, mas é muito importante que a gente tenha condutas, né, e posições, porque são de duas piranhas, uma de cada lado. Aí, uma irmã que tem duas crianças. Ninguém está contando. O pregador já está aqui. Parece ser uma piranha também. Irmãos, então, eu creio, mas é duro. E quando você está lidando com isso, e principalmente coloca o seu coração para Deus trabalhar a restauração, para Deus trabalhar a cura dessas pessoas, irmãos, é de doer, de gemer, de chorar, né? E sofre todo mundo, de todas as partes, de toda maneira. Então, eu disse tudo isso para dizer aos irmãos que a igreja, ela tem uma necessidade de ser ordenada. É a vontade de Deus que a igreja seja ordenada. Também, eu quero lembrar algumas coisas dos irmãos. Pode ser que a gente abandonou algumas questões de disciplina pelo exagero do passado. É verdade que algumas questões de abusos do passado, e nós já pedimos perdão, né? Os irmãos lembram que nós, o presbitério, já pedimos perdão publicamente por isso, na questão do excesso de autoridade, na questão do sobregoverno. E às vezes nós lembramos do passado, pensando em experiências ruins. Mas o que aconteceu com isso, irmãos? Nós estamos estacionados, inertes,
diante de alguns fatos que estão nos expondo como igreja. Não é possível viver como nós estamos vivendo como igreja. É esse o peso. Eu escrevi essa palavra, mandei, igual nós trabalhamos a questão do divórcio, juntos aí, com os irmãos, estudamos. O Éder trouxe com muita graça ontem, né, aqui para os irmãos. E eu passei essa palavra toda que Deus também nos deu para os irmãos, para que a gente pudesse entender essas coisas, né? Mas uma coisa que a gente está em concordância é que nós estamos estacionados sobre isso. E tem acontecido algumas coisas que não agradam a Deus. Eu me lembro que alguns irmãos, eles tinham uma palavra assim no coração, né? Dizendo, e até estavam expondo isso, dizendo, né, que nós estávamos querendo pegar só o adúltero. Por que nós não pegávamos o mentiroso? E eu me lembro que a gente já pegou o mentiroso também, né? Eu me lembro de uma pessoa mentirosa, maledicente, que foi disciplinada, e quando a gente recebeu de volta, foi com muito aplauso ao Senhor, porque aquela pessoa foi curada. Louvado seja o Senhor. Mas eu creio que nós temos que tratar muitos pecados na congregação. Mas a gente tem que pedir ao Senhor, como alguns dizem, que sobre essa área é muito difícil não cometermos injustiças ou faltas. E é verdade, é uma área muito delicada. E talvez, e é por isso que é importante a isenção, porque a gente não tem que penalizar uma pessoa que a gente conhece pouco, ou não temos intimidade com ele, ou não vamos com a cara dele, e aí a gente, numa situação que envolve a família, uma pessoa íntima, aí a gente alivia. Conheço pessoas que mudaram até a maneira de doutrinar a igreja, porque o pecado, nesse sentido, por exemplo, que foi colocado ontem no segundo casamento, chegou na casa dele. Aí a atitude dele fez com que ele buscasse material, pesquisasse, fosse na internet e achou os caras que estão dizendo que segundo casamento pode ser. Então, algumas vezes, quando chega lá em casa, eu tenho uma outra atitude. E isso não pode ser assim, porque a gente tem que agir com total isenção. E não sermos almáticos nessas questões todas. Alguns dizem assim, a disciplina é falta de amor. Irmãos, disciplina não é falta de amor. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente vai ver isso na palavra. A disciplina é amor. Tem um versículo em Hebreus, no capítulo 5, versículos 13 e versículo 14. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, eu outro dia tive que falar com um irmão sobre isso, porque ele fazia um julgamento. E ontem, Dai foi muito feliz na palavra que me entregou, né, sobre a questão de julgar. A palavra diz, em muitos versículos, que nós não temos que julgar. Mas nós temos as nossas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. E eu falei exatamente isso com um determinado irmão, totalmente confuso. Pode falar, cara. É um auto-julgamento sobre nós e pela palavra, mas pela palavra, porque, por exemplo, julgar as profecias, a palavra ensina. Então, é delicada, é tênue essa linha, mas de fato, o que Deus quer, abra um versículo aí que está, eu não li esse versículo todo, mas vamos para um outro versículo que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e o versículo 3. O contexto
desse capítulo aí, ou desse texto, é sobre a questão de levarmos os irmãos a tribunais. Nós não devíamos levar os nossos irmãos a tribunais, é verdade. Mas esses dois versículos, 2 e 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo à luz da palavra? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Ou então tem uma tradução que fala das coisas mínimas também. Então, irmãos, aqui tem algo importante pela palavra. Eu não lido com julgamento, de maneira nenhuma, mas se necessário for, por uma questão de discernimento, por uma questão de revelação, eu tenho que ir ao meu irmão e colocar para ele o que Deus, por exemplo, esse negócio de tribunal, nós devíamos resolver as nossas questões como família e tratarmos uns aos outros. Eu falo com os irmãos que eu não sou juiz nem advogado, mas eu tenho uma pilha de processos na minha casa. Processos, eu escrevo lá, pessoas e processos. Pode ser que seu nome está lá, amém? Mas eu estou cuidando de orar a Deus sobre você, para Deus trabalhar essas coisas todas. E eu guardo mesmo, eu tenho uma quantidade de agendas de muitos anos, né? E alguns pedem para mim escrever um livro, mas eu não sei, se alguém for lá depois, pode pegar essas agendas, debaixo da autoridade da minha esposa, se ela ficar e se eu for, etc. Mas tem muita coisa lá, de pessoas que passaram por processo. Irmãos, eu creio que a gente tem que tratar essas coisas, porque as pessoas que pecam, elas ficam desfiguradas. Outro dia eu falei com um irmão assim, é um versículo que está em Timóteo, esse versículo também não está na listinha aí não, mas que Deus vai nos lembrando. Deixa eu ver aqui se é 2 Timóteo, é 2 Timóteo no capítulo 2, quando fala, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então o pecado leva as pessoas a ficarem cativas do diabo, e Deus nos chamou para levá-los ao arrependimento, ao quebrantamento, à sensatez. E eu tive que dizer para o irmão, você não tem juízo não, rapaz. Toma juízo, olha o que você fez, olha o que você está fazendo, e insiste em fazer. Então, irmãos, esse é um dever nosso. Tem gente, e já encontrei pessoas assim, costuma acontecer situações, às vezes de pastor com ovelha, ou de gente que é o pastor que vai aconselhar a ovelha, e aí ele aconselha de tal maneira que cai com ela, né? E aí depois, o pecado não vai ficar encoberto, louvado seja o Senhor, Deus traz a luz. E eu fui procurado com uma irmãzinha que falou assim, olha, eu procurei o meu pastor, eu cuido de muitas coisas na cidade também, irmãos, e depois fico associando assim, só coisa aqui, tem muita coisa aí pelo Brasil e pela cidade. E essa situação também era uma situação da cidade. E quando essa irmã me procurou, de fato ela reuniu conosco quando era criancinha, uma certa pessoa que então estava casada agora, e que casou com um pastor, e esse pastor ajudava outro pastor, e o pastor que fez o casamento dele, depois também caía em pecado com a esposa dele, e aí, então, essa irmãzinha disse assim, eu estou convencida de pecado, quero confessar, e ele está tudo bem, estou orando por você, está resolvido, caso encerrado. E essa irmã incomodada disse assim para a tia, ô tia, me leva lá na sua igreja, chamava assim, né, que ela estava pastoreando aí com o marido numa outra
denominação aí, uma denominação, e aí a tia levou, e ela me contou tudo, eu disse, não, nós temos que chamar esse pastor, primeiro o seu marido, você vai confessar ao seu marido, nós vamos chamar o pastor, nós vamos tratar essa situação toda. E aí, irmãos, nem conto toda a história, quantos rounds, e a situação, o cara estava bem malhado, né? Quando ela foi confessar com o marido, eu coloquei ele de um lado à parte, lá, fiquei no meio, e louvado seja o Senhor. Já passamos por outras situações de gente que a gente levou, estou lembrando também da situação de um retiro, e a irmã dizendo assim, estou reconciliada com meu marido e tal, foi levar um presentinho para mim, para a Sânia, e foi tão tremendo, e mostrar o bebê que ela teve, fruto agora do casamento, e que Deus tinha restaurado tudo. Mas eu chamei o tal pastor, que negou, que mentiu, chamei o apóstolo, que cuidava dele, etc. Isso toma tempo, irmãos, muito tempo, mas é preciso homens na cidade que se envolvam com isso, que se ocupem com isso, e que tem que tirar esses caras de cena. Depois, passado o tempo, que ele mentiu, quase que obrigou a menina a contar a relação sexual do detalhe, explicitamente, e eu disse, você está mentindo. E o que ocorreu com essa situação é que esse moço foi descoberto depois, em envolvimentos com outras irmãs e pedofilia e situações terríveis. Graças a Deus ele foi tirado de cena, louvado seja o Senhor. Então, a gente tem que tratar isso, irmãos, para que a igreja, ela não fique à deriva. Eu sei que os irmãos vão notar que tem muitas coisas que estão acontecendo e que deixam muitas pessoas paradas, estagnadas. E o ensino da palavra de Deus é que na igreja tem que ter essa ordem. A gente tem que lembrar, irmãos, isso aqui nós queremos gastar muito tempo dizendo, nós somos uma comunidade de confrontação em amor. Irmãos, o amor é o dom supremo. Nós estamos falando isso aqui debaixo da autoridade do Senhor, e nós estamos trazendo aqui para os irmãos o que a palavra diz. Mas o amor é o vínculo da perfeição. O amor jamais acaba. E tem um aspecto comunitário sobre isso, e um aspecto de muito amor, e de muito choro, e de muita oração. Ontem eu falei um pouco sobre isso, irmãos, porque a gente se propôs a viver isso, quando de fato nós sabemos que tem muitos rapazes e moças que têm sexo antes do casamento, dentro do contexto da igreja, crentes, religiosos, mas Deus continua valorizando, é o que está na palavra, a questão da castidade, da pureza. Então, nós cremos nisso, por isso, irmãos, e por crer numa situação tão extremamente delicada, e que na cidade muitas pessoas não têm esse padrão, eu creio que nós devíamos ter esse padrão com muito jejum, com muita oração, com muito amor, com muito testemunho, para que a igreja fosse levantada como Deus quer. Então nós somos chamados para viver na terra um novo estilo de vida, irmãos. É para isso que Deus nos chamou. Um estilo de vida segundo Deus. Isso não pode ser espiritualizado. Então tem muitas coisas que acontecem conosco e que a gente espiritualiza. Mas eu creio que a nossa falta é porque nos falta a aplicação da palavra. E a gente tem que ter a aplicação da palavra com amor, com muita oração e com o coração. E eu digo aos irmãos que eu encontro muita gente que está querendo mudar de vida, tratando muitas coisas sérias, mas nós temos que lembrar que a gente não está andando pela regra. Nosso propósito não é excomungar ninguém, porque de fato o que Deus quer é restaurar as pessoas, não excluir as pessoas. Eu sempre penso que não tem virtude nenhuma despedir de nenhum irmão, excluir ninguém, mas a gente sabe que
porque é uma batalha para a gente trazer essa gente para dentro em santificação e pureza. Então nós temos que dizer, como que nós estamos falando, que a disciplina, ou então andar como Deus quer, é um tipo de medicina preventiva. Ei, medicina preventiva, só para você acordar direitinho aí, é medicina preventiva. Não sabe por quê? Se a gente dorme na hora que Deus está falando, é o diabo que te põe para dormir, não é possível. Você está cansado, é verdade. Eu dormi pouco essa noite, irmãos, mas se você quiser, anda em nome de Jesus Cristo, porque a gente perde a palavra, irmão. Turma lá de trás, a turma da frente aqui também, às vezes tem um ou outro cochila, mas eu quero dizer assim, nós aceitamos a viver uma vida como Deus quer. Amém? A gente não vive mais para nós mudamos de vida através do novo nascimento, do batismo. Nós mudamos de vida, e quando nós mudamos de vida, a palavra diz que nós somos membros uns dos outros. É isso que Paulo fala lá aos Coríntios. Então a disciplina Deus nos deu para conferirmos a luz da palavra um ao outro. Aí eu ouvi uma esposa dizendo assim: eu nem vou me preocupar com ele, porque ele tem que ser santo, está escrito. Se ele não for santo, é problema dele. Eu disse: você está errada. Minha mulher é um cão de guarda nesse sentido. Ela me deixa liberada assim, mas ela tem que perguntar onde que eu vou, com quem que eu estou, o que eu estou fazendo. Eu estou ensinando aí as mulheres, não dá brecha para ele não, porque eu costumo pensar que o homem é caro, ele está sempre pronto. Mas irmãos, no nome de Jesus, nós temos que vigiar o nosso coração o tempo todo, e com a ajuda das nossas esposas, porque algumas vezes tem coisa acontecendo e a esposa facilita, e nós não temos que ser facilitados, porque somos homens sujeitos a essas tentações todas. E depois ouvi alguns homens dizendo assim, como eu tenho ouvido: eu sou podre, eu sou fraco, acabou comigo, acabou com o meu ministério, acabou com a minha família. Irmãos, é melhor que as nossas esposas, eu brinco com alguns irmãos, sabem que os irmãos têm o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Sâmia. Ela anda assim com uma arma atrás de mim. Ela é muito legal, mas ela pergunta tudo isso aí. Então, tem um versículo aí, 1 João, no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, quando a palavra diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva. Irmãos, nós queremos parecer com ele, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que acontece com o pecado também? Muito irmão, além do pecado em si, mente, engana, e quem mente é filho do diabo. É o que diz a palavra, irmãos. Eu não estou falando mais do que a palavra. Os versículos que nós estamos colocando são da palavra. E a palavra diz: se mentirmos, não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Então, são versículos que a Bíblia está dizendo assim: você tem que andar dessa maneira. Então, são textos que Deus está nos mostrando que nós temos que aplicar essas verdades em amor. Isso é amor, irmãos, é amor de Deus para conosco, quando nós praticamos a verdade. Qualquer um de nós é sujeito a falhas, somos, e vamos continuar buscando a Deus no nome de Jesus, para a gente corresponder ao Senhor. Aí vamos para um outro versículo que é de Efésios capítulo 4, nós conhecemos muito esse versículo, Efésios 4:15, que a Bíblia diz: mas seguindo a verdade repetem comigo,
comigo, fala com o outro aí. Seguindo em verdade e amor. Pode bater nas costas dele aí, ó. Tem que seguir a verdade em amor. A verdade é amor. Amém? Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo. Então, irmãos, eu creio que muitas das nossas vitórias foi principalmente quando nós revelamos o amor da igreja, o serviço da igreja, a hospitalidade da igreja, a doação da igreja. Nós falamos aqui sobre estarmos juntos. Irmãos, nós somos 200 e pouco aqui, André, mais ou menos. Nós somos 200 e poucos, mas nós já tivemos retiro de discipuladores, mas lá atrás de 250, eu não sei se por aí, 300 pessoas. Aí, o que de fato declinou nesse processo todo nosso? Alguns irmãos trabalham, não puderam vir ontem. Alguns irmãos vieram ontem, não voltaram hoje. Alguns irmãos vieram hoje, não vieram ontem. Alguns irmãos tinham compromisso ontem. Ótimo. Alguns irmãos têm compromisso hoje. Hoje nós lidamos com muitas situações que atropelam nossas datas. Por que eu acho importante a gente marcar 2022 com muita antecedência? Porque a gente tem que avisar. E eu cheguei até uma conclusão aqui. De repente a gente não deve. Coincidentemente, 2 finais de Libertadores, nós não tratamos nada com a FIFA. E no entanto, a gente tem que antecipar um pouco que os flamenguistas ontem sofreram 2 vezes. Não é assim falar, porque nós poupamos eles. Aí nós tiramos os flamenguistas do jogo ontem para dizer que Deus é melhor. Eu tenho certeza que muitos flamenguistas, eles acabam dizendo assim: puxa, só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. E com Ele não tem decepção. É exatamente assim que a gente tem que pensar, irmãos. Pois é, você não sabia. Então, irmãos, a gente tem que seguir a verdade em amor. Eu me lembro que no retiro do ano passado, nós saímos aqui com um monte de anotações, novembro do ano passado, para vivermos o ano todo de retrasado. Então, pior ainda, 2 anos de pandemia que a gente, é provável que você não se lembra. E a gente saiu daqui com um monte de compromisso, 2 anos atrás, que nós iríamos viver uma quantidade de coisa. Irmãos, a gente precisa estar junto no que Deus quer fazer conosco, porque esse é o segredo que tínhamos lá atrás, quando tínhamos muitas outras ignorâncias. Mas Deus quer nos levantar para viver. E a igreja é assim, irmãos, vamos continuar crendo. Eu creio, por isso eu continuo fiel ao Senhor, temente a Deus, quero servi-los, quero amá-los. Aí a gente vai começar a abrir então o livro de Tito, né? Vamos abrir o livro de Tito e a gente entender alguns versículos que Deus quer nos mostrar aqui muito claramente. Tito, deixa eu só ajeitar algo aqui para os irmãos. Eu nunca sabia, irmãos, que o livro de Tito tinha tanta afirmação e tanta palavra tão forte sobre essas questões todas que o próprio Deus quer ministrar no nosso coração. Mas o fato é que tem. E eu vejo, irmãos, que Deus quer trabalhar conosco. Eu sei que tem muitos outros livros, já lemos Romanos, a gente leu Tessalonicenses, a gente vai ler outros textos da palavra, né? Mas eu quero chamar a atenção do livro de Tito pelo seguinte: Tito é o começo da igreja. Paulo
deixa Tito em Creta, na ilha de Creta. Então ele queria começar a ordenar a igreja a respeito de muitas coisas. E ele fala que a disciplina também faz parte da ordenação da igreja. Eles enfrentavam uma época de legalismo e de dificuldades naquele tempo, que era a questão dos judeus contra os gentios. E Tito sofreu exatamente isso aqui, porque eles queriam impor em Tito posições que eram judaizantes. E eles não podiam impor essa lei, naquele caso da circuncisão, a Tito. E quando nós lemos esse texto aqui, que a palavra mostra, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. O que é doutrina, irmãos? Fala alto aí. Doutrina é o quê? Palavra, que é Cristo. Ele é a própria palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, conforme Cristo, a palavra, para que seja poderoso tanto para admoestar, é nosso papel, irmãos, admoestar. Tem um irmão que está andando fora da doutrina de Cristo, tem que ser admoestado, é o que diz a palavra, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque tem gente que vai contradizer, não é isso? É contra a palavra, contradiz, porque há muitos desordenados, desde aquele tempo, desordenados, faladores vãos e enganadores. No caso aqui, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, ou em outras tradições, fazer calar. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém com torpe ganância. Então, irmãos, apegado firme à palavra, onde está retendo a palavra. E hoje oramos sobre isso, reter a palavra. Preste atenção que eu vou trazer aqui uma revelação para os irmãos. Tem um versículo lá em Hebreus, que fala, Hebreus no capítulo 2, deixe-me só confirmar aqui para os irmãos, porque aqui é importante, que eu quero trazer algo assim, que Deus nos falou num tempo, e você vai experimentar isso. Você já notou que quando você, em alguns momentos, está recebendo a palavra, quer dizer, você não consegue receber a palavra, porque de fato tem alguma coisa no seu coração que você não consegue reter a palavra? Diz aqui a palavra, como a gente colocou aqui, Hebreus capítulo 2, no versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E sabe o sentido de desviar aí, irmãos? Que no original do grego, essa questão de apegar na palavra, subiu meu lenço, apegar a palavra. Então, irmãos, esse apegar a palavra aqui é importante, porque o sentido dessa palavra no original é como um barco que está em alto mar e tem um furinho e a água vai entrando e esse barco pode naufragar. É como também um vaso que está furado embaixo, você põe a água e ele não retém a água. Jesus é a água da vida. Você já notou que com o pecado você não consegue reter a palavra? É isso que Deus está falando. Há uma fraqueza em nós, quando de fato tem uma brecha no nosso coração. Você não consegue se concentrar. É isso que dá desânimo. É isso que faz você pegar o WhatsApp na hora da reunião. Quando você está fraco na palavra, você busca outras coisas, dá sono, cochila, dá vontade no banheiro, tem um formigueiro atrás, que não sossega. Irmãos, e aí, isso aqui é a questão das pessoas que não conseguem mais reter a palavra.
está apegado à palavra. Pessoas que estão junto aqui, mas quantas pessoas que estão distraídas? Esse desviemos gera uma distração na vida das pessoas, e é por isso que esse reter a palavra é importante, ou apegar a palavra é importante. E você vai ver que quando você se santificar, vai ser um processo de você se apegar mais à palavra. Você vai querer ler mais a palavra, você vai querer orar mais ao Senhor. Então Deus vai trabalhar com a sua vida essas coisas. Então, aqui, o que Deus está nos falando nesses versículos é que a gente não tem que estar debaixo de regras e imposições de homens que extrapolam a palavra. Nada é novo, irmãos. Tito já foi aconselhado por Paulo, e ele era alvo dessa questão da circuncisão, e era essa pressão. Está escrito em Gálatas 2:3, pode colocar esse versículo, porque aqui mostra que nem mesmo Tito, que estava comigo, ele, Paulo, sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Paulo vai dizer em seguida que ele não se submete a esses irmãos nem por 1h30. É assim que Paulo diz. A gente se submeter à questão de imposição de homens, não, mas nós queremos estar sujeitos à palavra de Deus. Então, todo comportamento pecaminoso, ele é ilícito, Deus não se agrada. Qualquer crença errada que está fora da palavra traz confusão para a igreja. E nós temos que entender que essas pessoas que trazem confusão, elas são passivas de disciplina. Paulo está orientando a Tito exatamente isso. Então aí, irmãos,